Prosseguimento à questão número 5. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é defender parceria entre papel e o texto como uma história de êxitos? Não. Na verdade, é o que? É discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Pois falou-se o quê? Que o papel vem sendo deixado de lado, né? E que hoje está sendo utilizado o quê? O computador, a internet. Então, portanto, é discutir as implicações dessa era digital no uso da escrita, portanto, a letra B. Questão 6, caiu no Enem de 2008, é uma questão de interpretação e comparação de textos. Aí nós temos o texto 1, mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, chorar pranto de sangue, não creias, não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas de mentira e o juramento, manto da perfídia. Joaquim Manuel de Macedo. Texto 2. Teresa, se algum sujeito bancário sentimental em cima de você te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira. Cai fora. Manuel Bandeira. Aí nós temos a questão, então, 6. Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que há um tratamento idealizado da relação homem-mulher? Não, não houve um tratamento idealizado. Há justamente a sugestão de que essa lágrima seja mentirosa por parte do homem. Então, o que existe é um tratamento realista da relação homem-mulher. Portanto, letra B. Questão agora do Enem, do ano de 2012, de leitura e interpretação também. Verbo ser. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? Que é ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os 3. E sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível. Ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas. Repito, ser, R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser, vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem. Prestem bastante atenção que nessa questão aqui, a própria pergunta ela já dá uma certa sugestão de qual vai ser a resposta. Então, que é inquietação existencial desse autor, autoimagem corroborada pela noção corporal e a corporeidade que se desdobram em questões existenciais. Então, ela vai ter origem onde? Obviamente, no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Quer dizer, por que ele tem que ser exatamente aquilo que os outros querem? Né? Porque ele não pode crescer simplesmente ser do jeito que ele é. Então, portanto, a letra A. Nós temos agora a questão 8, da Faberge, de 2011. Observe a tirinha de Garfield, de Jim Davis. Eu odeio filmes em que os leões comem os homens. Como um animal pode matar uma vítima inocente? Explique isso à galinha que você comeu no jantar. Bom, para a gente entender essa questão de coerência, porque a questão propriamente dita ela está se referindo a isso, vamos ver. O discurso incoerente da personagem é um elemento linguístico que confere o efeito de humor da tirinha. As histórias em quadrinhos têm como característica a construção de um discurso permeado pelo humor. Muito bem, então vamos ver aqui. Nessa situação ele fala que odeia os leões porque eles comem os homens. E aqui ele supõe justamente, por que o animal, o leão, vai comer uma vítima inocente, ele, homem, se sente inocente. E o Garfield, no seu pensamento, ele já diz, quer dizer, a vítima inocente, ele, homem, sendo comido pelo leão. Agora, ele, quando come a pobre galinha, ela já não é uma vítima inocente, não é isso? Então, há justamente aí uma certa incoerência do personagem, certo?
Para a gente entender melhor essa questão, então existem 4 tipos de coerências, né? A sintática, que é usada para expressar a coerência semântica, ou seja, a utilização correta dos conectivos, dos pronomes nos lugares certos. Existe a estilística. Estilística é de acordo com o estilo que a pessoa vai utilizar. Por exemplo, se eu vou utilizar a linguagem formal, eu devo utilizar-me dessa linguagem formal do início ao fim. Eu não posso misturar os estilos, né? Então ele tem que ser uniforme. Se eu for utilizar a coloquialidade no meu texto, tem que ser até o final, tá? Então essa é a estilística. A pragmática diz respeito à coerência verificada através do conhecimento sociocultural. É aquela informação nos dada com bastante firmeza e propriedade de conhecimento a respeito do assunto. Por exemplo, se faz uma pergunta, quantos anos você tem? Aí você vai dizer, olha, eu tenho tantos anos. Ao invés de dizer simplesmente 18 anos. Não, eu tenho 18 anos. Então, há uma coerência, uma união entre pergunta e resposta com a riqueza de palavras. É como se houvesse uma sequência lógica, né? Ela se preocupa muito com a locução, né, das palavras, com a existência da comunicação clara, direta e objetiva, porém havendo uma continuidade. E existe a coerência semântica, que refere simplesmente aos significados das palavras utilizadas, né? Então, a incoerência vai surgir quando esses sentidos não combinarem ou forem contraditórios, tá? Então, eu pergunto a vocês, aqui nesse texto, o que a gente percebeu? A gente percebeu uma incoerência no sentido das palavras, né? Então, podemos afirmar que na tirinha de Garfield, o elemento que confere humor ao texto, surge uma incoerência justamente o quê? Semântica, porque é o significado de vítima. Quer dizer, o homem se faz de vítima quando é atacado pelo leão, mas a galinha não é uma vítima quando é comida por ele, não é uma vítima inocente. Então, a incoerência aí é semântica, ou seja, uma incoerência de sentidos. Dando prosseguimento, essa questão também vai falar a respeito da incoerência, né? Lembrando que a questão que caiu na faculdade anterior, no vestibular anterior, também tratava de um tipo de incoerência. Agora vamos ver esse aqui. Observe a tirinha de Agar, o horrível, de Chris Browne. Sabia que estou acordado há 2 horas por causa dessa cantoria? Vejam que eu sublinhei o pronome aqui, dessa cantoria. Quando eu uso esta, se refere a mim. Essa se refere a quem fala, né? Então, dessa cantoria. Então, puxa, não sabia que o senhor admirava tanto a minha música, né? Porque ele se aproveitou da utilização do pronome utilizado de forma incoerente. Aqui ele deveria ter utilizado desta cantoria, para se referir à cantoria, e não dessa cantoria se referindo ao ser a quem ele fala, né? Então, nós temos aqui elementos com uso inadequado de conectores, no caso o pronome, e de pronomes anafóricos podem provocar a incoerência sintática em um texto, né? Então, esse pronome aqui ele foi incorretamente utilizado. Então, quando é utilizado um termo, né, seja conectivo ou seja pronome de maneira incorreta, nós teremos uma incoerência sintática. Então, pode-se dizer que a incoerência sintática ocorreu em razão justamente de quê? Da ambiguidade, né? Então, essa incoerência, esse erro sintático é devido justamente a quê? Ele falar da música, do barulho, e o outro entender que ele estava falando da cantoria, ou seja, da música especificamente dele, né? Então, ambiguidade. A questão 10 também é da VUNESP, né? Outra questão de vestibular, sobre os perigos da leitura. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutorado, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra é uma responsabilidade dolorida, da qual não se sai sem sentimento de culpa. Como? Em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia alternativas. Essa era a regra.
Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta. A mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi esperada. Aconteceu o oposto. Pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso, papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. Bom, sobre essa última questão, no terceiro parágrafo do texto de Rubem Alves, alguns elementos retomam por meio da referenciação anafórica, ou seja, a utilização dos pronomes para substituir os nomes anteriores, evitando assim a repetição e trazendo o encadeamento do texto. O termo os candidatos são eles. Quais são os elementos anafóricos, ou seja, os pronomes utilizados para evitar a repetição de termos anteriores? Vamos ver? Aqui nós temos a reação dos candidatos, no entanto, não foi esperada. Aconteceu o oposto, o pânico. Foi como se esse campo, aquilo o que eles quem? Os candidatos gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Desconhecido a quem? A eles quem? Aos candidatos? Um vazio imenso, papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados. Eles quem? Os candidatos. Então, são referências anafóricas, né? Haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar. Carreira escolar de quem? Dos candidatos. A partir da infância, mas falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Ensinado a quem? Os candidatos. Portanto, os elementos anafóricos que foram utilizados para substituir termos anteriores foi eles, lhes e sua no terceiro parágrafo. Portanto, letra B. E aqui nós terminamos a lista 17, referente ao Enem e vestibulares.